O que você pensa que a gente vai ganhar com a CPI? Eu sou favorável à CPI para você apurar falcatruas. Eu, sinceramente, é uma decisão do Congresso Nacional, não é minha. Portanto, os partidos políticos na Câmara e no Senado é que vão decidir. A CPI é uma coisa importante para o Brasil. Mas se por acaso eles me pedissem um conselho, sabe que é difícil pedir conselho, eu dizia, não faça CPI. Se está com medo da CPI, é porque, quem sabe, tenha o rabo preso. Meu porteiro vota no Lula e toda vez que eu chego ele quer conversar comigo sobre isso. Lula, Bolsonaro, tal. Eu converso com ele, gente boa. Ele falou assim, você vota no Bolsonaro porque você é rica. Eu não, eu voto no Lula porque eu sou pobre. A gente pode falar para essas pessoas, para de repente orientar elas sobre isso, né? De falar, é o seguinte, você é pobre e vota no Lula. O Lula só tem interesse em você se você continuar pobre. Você quer continuar pobre ou você quer prosperar? Essa é a pergunta que você tem que fazer pra ele. Me explica alguém que falou que aumentar o salário mínimo e faz um acréscimo de R$18 tendo o poder de resolver isso, não é o governo dos pobres? Segunda coisa, falou que ia taxar os mais ricos, que é uma idiotice fazer isso, o Uruguai fez isso e teve fuga de capital de lá. Só que ao invés de fazer o que falou que ia fazer para ganhar voto de gente que não estuda, que não presta atenção no país, acabou de revogar agora a isenção de importação de produtos da China. Então até $50 de isenção. Eu te pergunto, nas pequenas coisas que o governo pode fazer isso com pequenas decisões sem um parlamento. Eu entendo a complexidade do parlamento. O teto de gastos é uma coisa que ele vai insistir até o último dia, ele vai querer romper isso, porque todo comunista não sabe administrar riqueza, o negócio dele é sempre estourar, aí vem um governo austero depois dele para regular as contas, é assim no mundo inteiro. Mas a pergunta é mais simples, porque tendo a possibilidade de aumentar o salário mínimo, que iria mudar a mesa, a comida das pessoas na casa dos mais pobres, e tendo a possibilidade de deixar a isenção para os mais pobres, por que está fazendo 100% ao contrário daquilo que foi prometido? Surreal é ver o Lula reclamando que a Petrobras deu lucro, diferente da época do PT, que ela dava prejuízo. Teve um lucro de 195 bilhões. E quanto foi o investimento da Petrobras? Quase nada. Porque a Petrobras, que no nosso tempo era uma empresa de desenvolvimento desse país, agora é uma empresa exportadora de óleo cru. Vamos mostrar 2 exemplos de investimentos na época do PT por uma questão de tempo, porque senão teriam muitos outros exemplos. A previsão da Petrobras era gastar 8 bilhões de dólares, o que equivaleria hoje a mais de 40 bilhões de reais para fazer o Comperj. Mas custou quase o dobro, 75 bilhões de reais, sem nunca ter produzido um barril de petróleo. Exemplo 2. A Petrobras anunciou a venda daquele que talvez tenha sido o pior negócio da história do país, a refinaria de Pasadena. Pagou à Astra cerca de 1 bilhão e 300 milhões de reais por metade da refinaria. Quase 8 vezes mais do que a empresa suíça havia pago um ano antes por 100% do capital. Depois de uma disputa judicial, a Petrobras desembolsou mais de 1 bilhão e 200 milhões de reais para ficar com todas as ações. Total, 4 bilhões e meio de reais, mais que o dobro do valor de venda anunciado nesta quarta-feira. A compra da refinaria foi alvo da Operação Lava Jato e levou para a prisão o ex-diretor da estatal, Nestor Cerveró. Você votou no segundo turno no Bolsonaro, no Lula ou nulo? Se tivesse 10 turnos, era Lula. Eu votei no Lula. Você ficou sabendo da invasão que aconteceu em Brasília, certo? Sim. O pessoal está querendo abrir uma CPI para investigar o que aconteceu e quem mandou fazer a invasão. Você concorda com a CPI? Abrir uma CPI? Tem que fazer, tem que apurar as causas. Tem que saber quem mandou, tem que saber o que aconteceu. Descobrir que tinha dedo... O cara é tão covarde, é tão esperto, que ele mesmo não faz nada, o cão do Bolsonaro. Mas ele só pinga a ideia na cabeça das pessoas e tem otário bastante para poder seguir os passos dele. Por que o Lula ele pediu para os senadores tirarem a assinatura deles na CPI que ia ser aberta agora? Boa pergunta. Boa pergunta. Eu acho sempre muito contraditório. É estranho, não é? É sempre estranho. Eu não vou enganar o povo mais uma vez. Porque no caso o governo federal ficou sabendo que a invasão aconteceria 2 dias antes e botou sigilo nas câmeras de segurança. E aí, por que ele está querendo, não quer que abra a CPI? Boa pergunta, essa parte eu não tinha visto não. Então, o negócio é que eles sempre fazem uma coisa e por trás eles fazem outra, né? E aí, qual poderia ser o motivo ali? Aí a pessoa que estiver vendo vai responder, né, em casa. Na realidade, todo mundo tem rabo preso. Esse é o problema nesse país. No governo Bolsonaro teve pandemia, estiagem, guerra da Ucrânia, explosão no preço dos petróleos, inclusive por causa da guerra,
e o país cresceu. Agora a gente está até com oferta de energia, de água, seja dos reservatórios, bandeira verde, o que obviamente alivia a conta de luz, sobretudo para a população. E o governo não desata sequer o arcabouço fiscal. Muito bom. E o rola? Rola nesse povo. Você não sabe a emoção. Uma declaração do presidente Lula sobre a guerra da Ucrânia provocou hoje críticas e desmentidos da União Europeia e do governo dos Estados Unidos. Mais de uma vez falou sobre a guerra na Ucrânia. Ontem, antes de embarcar de volta ao Brasil, disse que os Estados Unidos e a Europa contribuem para a continuidade do confronto e que Rússia e Ucrânia, país que foi invadido, têm responsabilidade pela guerra. O presidente Putin não toma iniciativa de parar. President Putin doesn't take any initiative to stop the war. Não toma iniciativa de parar. Zelensky from Ukraine doesn't take any initiative to stop. Os Estados Unidos terminam dando uma contribuição para a continuidade dessa guerra. Europe and EU. Em 24 de fevereiro do ano passado, a Rússia invadiu a Ucrânia, país vizinho, uma democracia soberana. Moscou bombardeou cidades estratégicas e ordenou combates sangrentos, provocando a fuga de milhões de ucranianos, o maior êxodo na Europa desde a Segunda Guerra Mundial. Hoje, pela primeira vez, a Casa Branca afirmou publicamente que o Brasil está repetindo a propaganda russa e chinesa sem olhar para os fatos. Ele disse que os comentários do presidente do Brasil de que a Ucrânia deveria ceder a Crimeia como concessão são simplesmente equivocados. O porta-voz da União Europeia também respondeu às declarações feitas pelo presidente Lula. Peter Stano afirmou que a Rússia é a única responsável pela guerra. Uma criança de 6, 7, 8 anos, 10 anos de idade comete um assassinato, um homicídio. Você acha que ela deve ser julgada como um adulto? Ela deve ser julgada e condenada e pagar uma pena como um adulto? Não, claro que não. Por que não? Porque ela não tem nem essa capacidade de discernimento, mas eu não Mas uma acho... criança de 6, 7, 8, 9 anos, ela tem capacidade de discernimento para decidir que ela quer trocar de sexo? Não. Corte rápido. Faca. É Tramontina. Agora, a Janja. A gente tá falando aí, ela que quis o sofá de 65 mil reais, ela que escolheu a cama, é o que está sendo dito, até pelo Rui Costa. O que a gente tem a dizer sobre uma primeira-dama que chama tanto holofote para ela de forma negativa? Veja, eu acho que o casal presidencial, ele não está atualizado. O casal presidencial não está atualizado, principalmente o presidente. O presidente, ele está com a cabeça na lógica ainda. Ele não sabe que hoje tem o portal da transparência, ele não sabe que tem a lei de acesso à informação, ele não sabe que tem print. Eu acho que ele não sabe que tudo que se faz fica gravado no YouTube, as pessoas voltam e comparam. A cabeça dele é uma cabeça pré-YouTube, pré-redes sociais. E a primeira-dama, claramente, está vivendo o momento volta por cima dela. É o momento volta por cima. Porque uma pessoa que diz que é feminista, larga todos os sonhos que eu não sei qual é, para viver o sonho de um marido que talvez ela nunca sonhasse em ter, para ser primeira-dama, e critica hábitos da pequena burguesia para copiá-los de maneira piorada, já é muito estranho. E no meu entendimento, ele está infringindo a lei que define o que é capacitismo. Agora, não é a Tabata que vai julgar, graças a Deus, isso aqui não é uma ditadura. Eu vi um crime de racismo, de homofobia, de capacitismo, eu no meu CPF vou acionar o judiciário. Eu realmente acho que um crime foi cometido. Tabata, eu vi que essa coisa do crime te pega muito, né? Porque você falou agora que ele cometeu um crime e tudo mais, e que você ia assinar como pessoa física. Como foi declarar voto no segundo turno a um criminoso? Porque o Lula tem um histórico gigantesco de crimes. Então, acho que fica um pouco contraditório. Eu queria que você explicasse como é que foi tomar essa decisão de apoiar um criminoso. Você sabe muito bem que o Alexandre de Moraes decidiu que o Facebook devia derrubar as contas em todos os países. Mas você sabe muito bem que cada país tem a sua lei. E se houvesse, de repente, essa decisão de um ministro ter o poder de derrubar uma conta no outro país, alguém das Filipinas podia vir e derrubar a tua conta aqui. Você não acha que isso, para um comunicador, não é meio estranho? Sou estranho. Mas quanto aos perfis que você mencionou agora,
você avalia de uma forma técnica. Mas eu tenho medo da gente avaliar de uma forma técnica quando acontece com o adversário. A sensação que a decisão do Moraes traz é uma sensação de censura. Agora, uma coisa é responsabilizar a pessoa, outra coisa é cortar a língua. Você não acha que é muito grave você tirar uma pessoa da rede? Mais uma vez, a questão do Alexandre de Moraes em específico, eu não entendo o suficiente de lei para poder ter uma opinião. Quando um não quer, dois não brigam. Até naquele momento, para quem não vive na região, sabe, não entendia muito bem por que aquela guerra estava existindo. Houve um discurso do Papa Francisco dizendo que as pessoas não podiam esperar que o russo ficasse quieto de colocar um cão latindo na sua fronteira. Portanto, a cruz está errada, mas eu continuo achando que quando um não quer, dois não briga. Eu ouvido muito pouco sobre como encontrar paz para a guerra. Eu não sei se o chanceler quer só responder pergunta ou tem alguma coisa para falar, além de responder pergunta. Se ele tiver alguma coisa para falar, ele pode falar e depois a gente responde pergunta. Vamos ver. Aí o chanceler ficou um pouco perdido porque ele não entendeu. Não entendeu o raciocínio. Aí, lógico que não, cara. O Dilma... Palavra. O chanceler federal da Alemanha, Olaf Scholz. Foi uma bela confusão. Ele ficou meio perdido em campo. O Dilma tá terrível. Acabamos com a fome entre 2003 e 2010. Acabou. Ninguém mais ouvia falar. Você não via criança na sinaleira, no sinal de trânsito. Não tinha mais. Acordaram muito antes de nascer o sol para garimpar o que sobrou de comida. Vivem longe da escola, são vítimas de violência e exploração. Todos os dias a família tem uma rotina dura para cumprir. Renata e as 3 crianças vão juntas procurar as sobras no lixo. A menina aprendeu muito cedo a revirar os sacos de lixo à procura do que precisa. A comida que a pequena catadora encontra logo é dividida com os irmãos. Muita coisa dentro do lixo as crianças comem. A situação é mais dramática no Nordeste. No lixão de Maceió, em Alagoas, atrás de cada caminhão que chega, começa uma corrida degradante pela sobrevivência. Pequenos catadores disputam como um troféu os frangos estragados. E você, que está aqui diariamente, como que é ver essa situação? Gente comendo frango estragado. Sinto pena deles, eu fico triste em ver tanta gente assim, jogada no lixo, trabalhando aí, catando, recolhendo. Crianças vulneráveis a doenças, ferimentos, infecções, vivendo sem direito à higiene, saúde, educação. A infância tratada como lixo. Nossa, já passou mais de 24 horas que as imagens escandalosas mostrando o general de Lula caminhando dentro do palácio com invasores e servindo água para eles, e ainda não vimos um posicionamento do senhor excelentíssimo ministro Alexandre de Moraes. Aonde está o senhor ministro Alexandre de Moraes? No dia 8 de janeiro, você era ali, ministro, um bastião da justiça tão veloz. Em menos de 10 horas, você conseguiu prender mais de 1.000 pessoas. Em menos de 10 horas, afastou um governador legitimamente eleito. Em menos de 10 horas, expediu mandado de prisão para um secretário de segurança que estava de férias, para que ele fosse preso até agora está acusado de omissão. Onde está agora, 24 horas depois das escandalosas imagens de agentes do governo Lula caminhando entre invasores que depredavam o Palácio do Planalto? Onde está Alexandre de Moraes? Ainda não temos uma ordem de prisão contra o ministro de Lula, ministro do GSI, Gonçalves Dias. Ainda não temos uma ordem de prisão contra Flávio Dino, ministro de Justiça do governo Lula, que foi informado pela ABIN quase que 2 dias antes do acontecimento. Você quer descobrir como milhares de pessoas estão usando o celular para ganhar em euro e em dólar? É isso mesmo, ganhar em euro e em dólar trabalhando em casa com o seu celular, podendo lucrar mais de R$8.000 por mês, sem precisar aparecer ou ter que se afiliar a algum produto de marketing digital. Descubra como milhares de jovens que aprenderam essa técnica estão faturando mais de R$8.000 por mês, em casa.
Clique no primeiro link da descrição e venha ter a tua tão sonhada liberdade financeira.